Boa tarde. Tô gravando já, viu? Minha tela chegou aí? Beleza. Bom, tinha ficado esse probleminha aí. Tinha até esquecido dele. E aí, quem resolveu este desafio? Ninguém? Ninguém tentou? Olha, Juan, eu usei o teorema. Quer dizer, eu usei o teorema de Lagrange, ele é a ordem de um. Não, então, eu não consigo fazer sem usar aquilo lá também. É... O que eu uso aí é que a ordem de um elemento divide a ordem do grupo. O teorema de Lagrange acaba que diz que a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo. Mas a ordem de um elemento divide a ordem, qualquer elemento, a ordem do elemento divide a ordem do grupo. Enfim, tá lá no meio empaçocado com o teorema de Lagrange essas ideias, né? Então, eu consigo fazer usando isso daí. Eu também não conheço outra forma de fazer. Você fez, Juan? Hum, tá. Bom, vamos lá. Ok, então vamos ver aqui. Ah, bom, a gente tem que chegar. A gente tem que chegar que ele é abeliano. E a dica é que mostrar que o grupo é cíclico. Então a gente certamente vai ter que mostrar isso aí, ó. Que se é cíclico, então ele é abeliano. Vamos ver isso aí primeiro? Vamos lá. Eu vou fazer de baixo para cima hoje aqui, viu? Professor Cabeção. Se G estrela é cíclico, então é abeliano. Alguém fez isso?
Então vamos lá. Sejam X e Y pertencentes ao grupo G. Logo, X, se o grupo é cíclico, bom, antes disso aqui, seja A pertencente a G, tal que o conjunto de todas as possíveis potências do A é igual a o grupo G, já que ele é cíclico. Tá? Se ele é cíclico, então quer dizer que tem um cara lá dentro dele que quando eu calcular todas as possíveis potências desse cara, eu consigo então o grupo G. Como o grupo é finito, então vai até um certo limite aí essas potências, né? Tá. Considerem, ou melhor, sejam também X e Y pertencentes a G. Logo, bom, se o X e o Y está em G e o G é escrito como potência de A, então X vai ser igual a A elevado a 1m da vida, tá? E Y vai ser igual a A elevado a 1n da vida. Ok? Quer dizer, tem um M e um N inteiro, de tal forma que a potência M de A é o X e a potência N de A é o Y. O grupo é cíclico. Tá certo? Bom. Como X estrela Y é igual a A elevado a N estrela A elevado a N. Opa. E A elevado a N estrela A elevado a N é igual a elevado a M mais N, que é igual a elevado a N estrela A elevado a M, segue que X estrela Y é igual a Y estrela X. E assim o grupo é abeliano. Quem não entendeu? Então veja lá. Se ele é cíclico, então ele é abeliano. Bom, seja A um cara do grupo, de tal forma que o subgrupo gerado por A é igual ao grupo G, já que ele é cíclico. Ou seja, se ele é cíclico, tem alguém nele que quando eu calculo todas as possíveis potências dá o próprio grupo, dá todos os elementos do grupo. Ok. Sejam também, vou pegar dois elementos quaisquer de G. Então, dois elementos x e y. Então o elemento x ele é uma potência do A, já que o G é um grupo cíclico e eu estou supondo que é o A que gera. Ah, e se fosse o B? Não ia mudar, só ia mudar o rótulo aqui, o nome da letra. E o y é um A elevado a n. Ah, o n pode ser igual a m? Pode. Pode ser diferente? Pode. Se for igual, o y é igual ao x, né? Como
no x estrela y é a elevado a m estrela a elevado a n, e o a elevado a m estrela a elevado a n é a elevado a m mais n, definição de potência, né? E isso aí eu posso trocar aqui o m com o n na soma aqui, então isso vai ficar, né, que eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aí é igual a elevado a n mais m. Isso aí é igual a elevado a n estrela a elevado a m. Bom, acontece que a elevado a n estrela a elevado a m é y estrela x, está aqui. Mas acontece que isso é o a elevado a m estrela n. E o a elevado a m estrela n é o x estrela y. Então, x estrela y é igual ao y estrela x. E g é abeliano. Ok? Alguém não entendeu a conta? Beleza. Agora é o seguinte, ó. Então a dica aí então já está feita aí. Já resolvi essa parte amarela aqui. O problema agora é essa parte aí que é o desafio. Quer dizer, se a ordem do grupo é um número primo, então o grupo é abeliano. Primeiro a gente mostra que ele é cíclico. Aí usa essa coisa que a gente acabou de fazer aqui para mostrar que ele é abeliano. Então o nosso propósito agora é mostrar que se a ordem de um grupo é um número primo, então o grupo é cíclico. Tá? Então beleza. Então vamos lá. Então nosso propósito é G estrela é um grupo de ordem cuja ordem é um número primo. Então, G estrela é cíclico. Beleza? O que vocês vão usar aqui para resolver esse problema? Vocês vão usar o seguinte: a ordem do elemento de um elemento divide a ordem do grupo. Também vale que a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. É isso aí que vocês vão usar. Vou dar um tempo para vocês tentar resolver isso aí. Então eu gostaria que vocês tentassem resolver. Vocês vão ter que usar isso aqui, ó. É isso aqui, essa parte de cima aqui que é o que vocês vão praticamente usar. Use. Não se preocupe como é que prova isso. Use isso.
Dar um incentivo para vocês. Quem resolver esse negócio para mim agora no horário da aula aí, já vai ganhar 2 pontos para ser usado no negócio lá da implementação lá que eu passei para vocês. Fala, seu Guilherme. Não, senhor. A ordem não é sempre um, não. Como é que é a ordem de um grupo? A ordem de um grupo é o menor número em... A ordem de um elemento é o menor número inteiro de tal forma que, quando eu faço a potência nesse valor, dá o elemento neutro. Então não é sempre que vai ser um. O que é, Juan? A ordem do grupo, como a ordem do grupo é um número primo, a ordem do elemento que vai dividir ele ou é um ou é a própria ordem do grupo. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação, Rodrigo? Do subgrupo. Que subgrupo, Juan? Não sei que subgrupo que você está mexendo aí. Não, é assim, ó. Quem resolver vai ganhar os 2 pontos lá. Vai ter 2 pontos. Vou dar 2 pontos para quem resolver esse negócio aí. E aí você pode usar esses 2 pontos. Vou deixar você usar onde você quiser esses 2 pontos aí, tá? Só que quem fizer vai apresentar aqui para nós aqui. Então a hora que tiver feito aí avisa, ah, tá feito aqui, professor, eu fiz. E aí vai apresentar para nós aqui na tela. Pois é, interessante. Quer apresentar, Guilherme?
não tenho o que apresentar mesmo. A menos que eu tenha entendido completamente errado, Hum, parece que dá para formular isso em uma frase. hum. Porque, olha, vamos lá. Então, se a ordem de todos os elementos de um grupo finito, divide a ordem do grupo, né? É isso que você disse, né? Se você pegar qualquer elemento do grupo, a ordem dele divide a ordem do grupo. Uhum. Então, as ordens são números inteiros, certo? Sim. Então, é, e se a ordem do grupo é um número primo, então quais são os divisores do número primo? Um e ele mesmo. Então, a Mais ordem ou do menos elemento um e vai. mais ou menos P. Como a gente está trabalhando com coisa positiva, um e P, tá? É, então quer dizer que as ordens, a ordem do elemento vai ter que ser ou mais ou menos um, ou mais ou menos ordem do grupo. Quais seriam os elementos que a ordem é um? Os elementos que a ordem é um seriam seria o próprio elemento neutro. E os elementos de ordem do grupo seria exatamente o cíclico, porque se ele tem se o tamanho dele, se a ordem dele é a ordem do grupo, e ela tem que ser isso para poder dividir os outros elementos, então vai dividir. Misturei aqui a frase, né? Ficou esquisito. Mas para dividir ele não pode ser um, porque um ele seria se ele fosse é, se ele fosse o neutro. Se o Mas por elemento que A, não por pode exemplo. ser um? Como? Mas por que não pode ser? Por que a ordem do elemento não pode ser um? A ordem do elemento é o menor inteiro que é o expoente que dá neutro, certo? Hum. Da potência. Se o elemento A, por exemplo, o elemento A qualquer, ele não pode ser ordem um, porque ele elevado a um dá ele mesmo, e não o E. Certo? Então a ordem dele vai ter que ser o próprio ordem do grupo, para poder ser divisível. E se ele for a ordem do grupo, quer dizer que ele Mas gera o por que, grupo. que o A elevado a um não pode dar o neutro? Se o A não for o neutro, o A elevado a 1 é A, não é neutro. Mas por que ele não é o neutro? Porque eu acabei de falar que ele não é neutro. Tá, mas por que ele não é? Por que você Ah, falou? Por que você faz? Por que você está fazendo essa não, um exceção? elemento que não. Hum, tá, talvez não seja tão simples assim então. Hum? Agora tá parecendo um pouco mais difícil então. Hum, É simples, mas não é tão simples também assim. é. Neutro a qualquer expoente é o neutro. Isso é verdade, Matheus. E daí? Mas por que, que o A elevado a um é A? Por que, que ele não pode ser o elemento neutro? É isso que eu não estou entendendo. Por que, que o A não é o neutro? Se você tiver pegado o A igual ao neutro? E se o grupo for formado só pelo elemento neutro? Mas um grupo formado só pelo elemento neutro, ele só tem um elemento, e um não é primo. Então eu tenho que organizar bem esse negócio todo, hein? É. Certo. Então vamos lá.
Bom, então vamos lá. Preciso provar que o G é cíclico. Bom, e eu sei que a ordem do grupo é primo. Então já de cara eu sei que G não é formado só pelo elemento neutro. Então, então tá. Então eu sei que a ordem do grupo é um primo. É P. Então G não pode ser formado só pelo neutro. Seria uma possibilidade. Ele é diferente do conjunto formado só pelo neutro. Ah, por que ele não é? Porque a ordem desse conjunto aqui é 1. Mas a ordem do grupo é P'. 1 não é primo. Ok? Bom, agora o restante é o que o Guilherme argumentou. Então vamos lá. Como a ordem de A divide a ordem de G, então a ordem de A é igual a P, ou a ordem de A é igual a 1. Bom, mas se a ordem de A for igual a 1, então A elevado a 1, que é igual ao A, será igual a E. Contudo, A é diferente de E. Logo, a ordem de A é igual a P. Portanto, A elevado a P é igual a E. Eita! E aí eu posso concluir que o grupo que gera o A, o grupo gerado pelas potências de A, desculpa, vai dar o grupo G. Por quê? Porque a ordem desse conjunto, pois a ordem é P.
que é igual à ordem do grupo. Quer dizer, esse cara aqui é um subgrupo de G, mas acontece que a ordem desse subgrupo é igualzinha à ordem do grupo. Bom, então esse subgrupo é o grupo inteiro, né? E com isso G é cíclico. Ok? Muito bem. Bom, 2 pontos o Guilherme não ganha. Quem acha que ele pode ganhar 1 ponto ou nenhum ponto? Dois pontos não. Tinha que fazer bem organizado o negócio. Ou é 1 ponto ou é nenhum ponto. Nenhum ponto aí não ganha nada mesmo, né? Então não tem nada. Não, 1 ponto. Por que meio ponto? 1 ponto. 1,5 ponto você quer? 1,5 ponto não tem como. Eu não dou meio ponto. Eu não tenho meio ponto. Eu só é o ponto e ponto. Ponto, ponto. 1 ponto ou 2 pontos. 2 pontos não ganha. Então é 1 ponto ou nenhum ponto. Quem acha que é 1 ponto ou nenhum ponto? É, então, exatamente por isso. Porque é discreto aqui o negócio. 1 ponto, Juan. Quem concorda? Quem não concorda com o Juan aí se manifesta. Então tá. Então, pera aí. Aí o seu ponto, Guilherme. Pode usar do jeito que você quiser. Muito bom. Bom, então é o seguinte agora. Vamos começar um assunto um pouco diferente agora. Se aumentar a quantidade de pontos, se for uma quantidade de pontos infinita e enumerável, você não vai achar a área. Bom, potências de I. Que I? Número imaginário? Tá, mas e aí quem é o neutro? É uma coisa pra você pensar. Dá uma raciocinada nisso daí. Então vamos lá. Tipo assim, primeiro você tem que pensar qual a operação, quem é o neutro e aí as potências de I. Então vamos lá. O que nós vamos começar a ver agora? A gente talvez não, a gente ainda vai acabar voltando nessa questão de estrutura algébrica aí, tá? Mas vamos dar um tempo por hora para não cansar tanta cabeça com esse assunto e vamos começar a mexer com outra coisa agora, tá? Bom, eu vou fazer uma aplicação para vocês, uma utilização, um emprego
do uso de árvore, tá? Bom, então vamos lá. A gente precisa de alguns rótulos, umas definições de algumas coisas para poder trabalhar com uma árvore, tá? São elas: vértice, aresta, daí grau de um vértice, conexidade, bom, em princípio são essas coisas aí que a gente precisa procurar entender o que são, tá? Essas noções, essas definições, essas entidades novas aí que a gente vai agora trabalhar um pouco com elas, elas estão associadas com o estudo de grafos. De tal forma que uma árvore, ela é um grafo, é um tipo especial de grafo, tá? Então, uma árvore, ela é um tipo especial de grafo. Bom, de que tipo? Ah, falta uma coisa aqui que eu esqueci. Vamos lá. Conexidade. Ciclo. Bom. Então, agora essas coisas aí que eu anotei, as coisas aqui que eu anotei, vértice, aresta e tal, né? Então, como que é a representação? Deve ter uma representação. A gente faz uma representação, não é bem geométrica, sabe? A gente pode até pensar que é uma representação geométrica, mas eu diria que é mais um desenho do que algo geométrico, assim, do ponto de vista matemático. Tá? Apesar de que a gente acaba envolvendo algumas coisas aí que tem relação com geometria também, mas enfim. Mas é uma representação, uma ilustração da coisa assim, para ficar um pouco menos abstrato o negócio, né? Então um vértice vai ser representado por um ponto, não o ponto do Guilherme, um outro ponto. O ponto do Guilherme a gente não vai mexer com o ponto dele, tá? Porque o ponto do Guilherme é dele. Professor cabeção lazarento, né? Ok. Uma aresta é um segmento de reta que vai ligar dois vértices que a gente diz que são adjacentes, tá? Então um vértice é representado por um ponto, a gente pode também usar uma letrinha para representar, o vértice V, tá? Aí eu tenho o vértice V aqui e o vértice U, tá? E aí eu tenho então aqui a aresta, né? Isso aqui, esse tracinho aqui que conecta os dois vértices, né? Dois vértices adjacentes, tá? Quer dizer, um logo em sequência do outro, tá? Então é uma aresta, tá? O grau de um vértice, bom, o grau de um vértice, você vai ter lá o vértice e ele pode ter então um vértice V, né?
e ele pode estar adjacente a vários outros vértices. Então, ao 1, a U2, a U3 e assim por diante. Ele pode estar adjacente a, vamos fazer diferente aqui, vou chamar esse aqui de 1, aquele ali de 2, então 1, 2, 3, o N. Então tem N vértices que são adjacentes a V. Então nesse caso eu vou dizer que o grau do vértice V é igual a N. Se eu tivesse dois vértices adjacentes, quer dizer, eu tenho a quantidade de arestas que está incidindo. Então aqui eu tenho uma aresta, duas, três, tenho N arestas incidindo no vértice V. Aqui eu tenho uma aresta incidindo no vértice V. O grau dele é 1. Aqui eu não tenho nenhuma aresta incidindo no vértice V. O grau dele é 0. Tá? A gente costuma também usar a notação ΔV para chamar de grau. Tá? E tem outras notações também, não importa. Tá? Isso aí é... Bom, conexidade. A conexidade, ela acontece quando quaisquer dois vértices estão conectados por uma sequência de arestas. Tá? Ou por um caminho, a gente fala que é um caminho. Um caminho é uma sequência de vértices em que eu não repito um vértice, nenhum vértice é repetido, tá? Isso é um caminho. Então olha só, aqui já apareceu também mais uma outra ideia aqui, que é a de caminho. Caminho. Caminho então vai ser uma sequência de vértices. V1, V2, V3, Vn, tá? Em que Vi é diferente de VJ, quaisquer que seja I e J, que vai de 1 a N, e diferente de J. Então nenhum desses vértices aqui, se eu pegar 2 a 2, eles são distintos, tá? Então isso é um caminho. E aqui eu tenho N-1 arestas, tá certo? Porque aqui eu tenho uma, duas, N-1 arestas conectando. Então isso seria um caminho. Então, quando que é que aparece a ideia de conexidade para um grafo? Um grafo ele é conexo, é o grafo, tá? O grafo ele é composto por vértices, o grafo é composto por arestas, tá? Os vértices possuem grau, tá? Toda aresta está conectada a dois vértices, tá certo? A conexidade é relativa ao grafo. Então isso aqui são elementos de um grafo, uma propriedade de um elemento do grafo, o grau. O grau é uma propriedade do vértice. O vértice é um elemento do grafo. A aresta é um elemento do grafo. Então um grafo ele é formado por vértices e arestas. Tá certo? Ele pode não ter nenhuma aresta? Pode. Por exemplo, isso aqui é um grafo, professor? É, formado só por um vértice. Tá? Esse espaço vazio, eu posso falar aqui que é um grafo? Posso. É um grafo nulo. Não tem ninguém lá dentro, nem vértice, nem aresta. Tá? Para que serve esse negócio aí? Não sei. Serve para ilustrar o que é o nada. Bom, um grafo ele é completo quando ele tem todas as arestas, quando seus vértices estão totalmente conectados. Então, por exemplo, tem aqui 5 vértices. V1, V2, V3, V4 e V5. V1 está conectado a 2, a 3, a 4 e a 5. Note então que ele tem grau 4. Então, se todos os vértices tiver grau 4, ele vai ser completo. Né? Já tenho um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui.
agora aqui e aqui, agora aqui. Então olha só, isso aqui é um grafo completo. Por quê? Porque todos os vértices estão conectados com todos os outros vértices. Tá certo? Eu costumo ilustrar isso daqui para falar de uma coisa que é o seguinte, ó. Aproveitar para falar. Isso que eu desenhei aí é um que a gente chama de laço, tá? Eu não vou me preocupar com laços agora, tá? Ah, o completo não teria que ter laço? A gente não exige isso, tá? Bom, outra coisa, para não ficar um negócio assim, um negócio não tem vértice nem aresta, então isso é um grafo. Para não ficar um negócio esquisito assim, então a gente na verdade vai fazer assim, ó. Vou chamar isso aqui de grafo nulo. É o grafo que não tem arestas, tá? Então é um grafo nulo, um grafo completo. Tem todas as possíveis arestas. E aqui é um grafo que tem os seus laços, ou seja, está associado só com o próprio vértice, tá? Bom, um sujeito ensinou há alguns 1000 anos atrás, aí uns 2000 e poucos anos atrás, que a gente deve pensar dessa forma, tá? Então cada um deve se preocupar com o próximo e não se preocupar consigo mesmo. Porque se todo mundo fizer isso, eu vou ter 4 carinhas aqui preocupados com esse V1 aqui, ó. E o V1 preocupado com outros 4 carinhas. Ou seja, se todo mundo fizesse assim, tava todo mundo bem. Mas na verdade, todo mundo faz isso aqui. Ou quase todo mundo. Mas é pior do que isso. Quase todo mundo não se preocupa nem consigo mesmo. Tá nem aí pra paçoca. Nem com ele mesmo ele se preocupa, né? A gente tá vendo isso na pandemia aí, tá? Bom, vamos continuar, porque a disciplina é laica. Vamos lá. Então tá, então a gente sabe aqui agora aqui que é um caminho. Então, por exemplo, nesse gráfico completo aqui, esse gráfico completo aí, vou desenhar aqui um caminho. Vou sair do V2, vou pro V4, vou pro V3 e aí vou pro V1. Beleza. Aí eu tenho aí um caminho, tá? Eu não repeti nenhum vértice. E se você, por exemplo, você, professor, agora chegasse ali do V1 e fosse para o V2, você então encontrou o que a gente chama de um ciclo, tá? Um ciclo é um caminho que o vértice inicial e o vértice final são iguais. Isso é um ciclo, tá? E a conexidade, professor? A conexidade, então. Um grafo é conexo quando quaisquer dois vértices do grafo estão conectados por um caminho. Tá? Então, por exemplo, se o meu grafo tivesse 6 vértices ou 7 vértices e os outros 2 vértices fossem esse aqui, ó, V6, V7. E eles estão conectados. Se isso aqui fosse o meu grafo, não só o V1, V2, V5, mas V6 e V7. Esse grafo aqui não é conexo. Por que ele não é conexo? Porque se eu pegar o V6 e o V5, por exemplo, eles não estão conectados por um caminho. Não existe conexão entre eles. Então eles não são conexos.
Mas então ele não é conexo, esse grafo. Mas esse grafo ele tem duas coisas que a gente chama de componentes conexas. Ou dois subgrafos que são conexos. Esse aqui e esse aqui. Porque se eu pegar, por exemplo, V1 com V5, existe um caminho entre eles? Tem uma aresta entre eles, morreu. É o caminho V1, V5. Se eu pegar o V1 com o V3, tem uma aresta. Se eu pegar, tá, mas e aí, ô professor, mas se eu não quisesse pegar, por exemplo, se eu quisesse passar por um outro local, por exemplo, o V1 e o V5, se eu quisesse fazer isso aqui, ó, eu poderia? Poderia, não tem problema, é um outro caminho. Só que é um caminho que tem um comprimento maior. O comprimento do caminho V1, V5, que eu vou desenhar de amarelo, que conecta os dois vértices aqui, V1 e V5, ele tem comprimento 1, porque tem uma aresta. Agora, o caminho que vai do V1 para o V4 já tem uma aresta. Para o V3, mais uma, duas. Para o V5, 3, ele tem um comprimento maior. Né? Tem 3, o comprimento desse caminho é 3, porque tem 3. Então, a quantidade de arestas que tem num caminho, a gente fala que é o comprimento do caminho. Tá? Então, eu já acabei falando de mais coisas do que simplesmente isso daqui para vocês. Tá? Mas, essencialmente, o que a gente precisa para falar de árvore é ciclo e conexidade. Uma árvore é um grafo conexo. Portanto, ele não vai poder ser isso aqui. Tá? E livre de ciclos, ou sem ciclos. Ou seja, eu não posso ter ciclos no grafo para ele poder ser uma árvore. Ou seja, árvore não tem ciclo. E árvore tem que ser conexo. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Começar a exemplificar desenhos aqui. Eu vou pegar aqui alguns vértices. Sei lá quantos tem aí, também não importa. E vou começar a conectar esses vértices aí. E vamos ver o que dá. Ó. Então, por exemplo, ó, se eu fizer... isso aqui que eu estou fazendo, até tá de boa. Agora, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, lascou. Eu tenho um ciclo aí, ó. Qual que é o ciclo? Sai daqui, vem para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, voltou. Isso é um ciclo. Aqui onde está se cruzando não tem um ponto amarelo, não é um vértice, tá? Putz, se tem um ciclo, isso não tem chance de ser uma árvore. Não é uma árvore, tá? Então, vamos tentar desenhar uma árvore aí. Então, vamos ver. Então, vamos lá. Aqui, 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 aqui. Não tem um ponto, pensei que era um ponto aqui. Não tem problema, vamos lá, vamos pôr aqui um vértice, pronto. Tá aí. Se a gente for olhar esse grafo, ele é conexo? Sim. O de olho, de olhômetro. É claro que a gente trabalha, por exemplo, aplicações de grafos. Você pode pensar você pode pensar na Infraero, por exemplo, que faz o gerenciamento dos voos no nosso país, né? Ou tem lá dentro da estrutura dela alguém que faça esse gerenciamento. E aí ela quer estudar todas as rotas de voo de todos os possíveis aviões que tem no nosso espaço aéreo. A Força Aérea Brasileira deveria fazer isso, eu não sei se faz, né? Mas digamos que faça, então, aí com certeza a Força Aérea Brasileira fazendo isso daí, então eles vão ter que estudar. Então, por exemplo, de cidade tal para cidade tal, para cidade tal, para cidade tal, tem essas conexões todas aí, tá? Esse grafo... um outro tipo de conexão também interessante, por exemplo, em redes. Fibra ótica. Tá? Telefone. Apesar que já está se tornando uma coisa obsoleta. O telefone. Acho que vocês... Bom, deixa pra lá. Então, telefone. Mas mesmo que seja telefone celular...
quando a gente pensa num telefone conectado no outro, a gente pode pensar numa aresta que existe entre um telefone e outro que estão em conversação, por exemplo. Tá? E aí você vai ter um grafo. Né? E aí, se por exemplo, se eu for pensar na Vivo ou na TIM, em todas as possíveis conexões num dado momento, por exemplo, vou pegar agora, nesse momento, pá, congela. Então vou pegar, como se tivesse parado tudo, vou ver quem que está conectado com quem. Pá, tá. Meu, isso é um grafo gigantesco. Esse é um grafo infernal que dificilmente você vai desenhar ele aqui como eu desenhei esse pequeno grafo aqui. Tá? Então você vai ter que saber manipular esse troço algebricamente. Geometricamente não vai dar para fazer esse negócio não. Então eu vou ter que ver como que eu algebricamente consigo definir se esse grafo é conexo ou não, porque eu não vou conseguir ver esse grafo. Percebe? Então, mas nesse caso aqui que a gente está vendo ele, né? Tá bom, ele é conexo. Tem alguma componente separada em algum canto aí? Não. Tem algum ciclo? Não tem. Desenhei propositalmente. Então esse grafo aqui ele não tem ciclo e ele é conexo. Esse grafo é uma árvore? Este grafo é uma árvore. Professor, você está brincando, professor. A árvore, quando a gente desenha a árvore, professor, a gente faz um desenho bonito, a gente faz um desenho bacana. Certo? Então vamos lá. Vamos rotular esses caras aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vértices. Ok. Eu vou começar aqui pelo vértice. Poderia até começar pelo vértice 1 mesmo, não tem problema, tá? Então vamos lá. Vou começar pelo vértice 1. Vou diminuir aqui um pouquinho. Beleza, então vamos lá. Vamos começar pelo vértice 1. Ah, e se eu não quisesse começar pelo vértice 1, professor, se eu quisesse começar lá pelo um cara que está lá no meio, lá, por exemplo, o vértice, sei lá, o 5. Ou então, tipo assim, o 5 não, eu quero começar pelo 6. Tudo bem. Vou começar pelo 6. O 6, então vamos lá. O 6 ele está conectado a quem? Ao 7 e ao 9. Então vamos lá. Ao 7 e ao 9. 9, 7. Ok, então o 6, o 7 e o 9 já foram. Então vamos lá. O 6, o 7 e o 9. O 6 já foi. Agora o 7. Ele tem grau 3. Tem 3 arestas incidindo nele, né? Ele tem três arestas, está conectado, ele é adjacente a 3 outros vértices. Então vamos ver, ao 6 já resolvi. Então vamos, deixa eu só fazer uma coisa porque eu não resolvi o 9 ainda. Estou tentando resolver o 7 agora. Então vamos lá. O 6 está resolvido já, porque ele tem grau 2 e no meu gráfico que eu estou reescrevendo, que eu estou redesenhando aqui, ele tem grau 2, morreu. Tá, então vamos lá, o 7 tem grau 3, ele está aqui no meu aqui com grau 0. Não, com grau 1, desculpa. Então ele tem que ter mais 2. Então o 7 está ligado a quem? Está ligado ao 5 e está ligado ao 8. Então, opa. Está ligado ao 8, está ligado ao 5. Então, vamos lá. 5 e o 8. Agora sim, agora eu resolvi o problema do 7. O 9. O 9 ele tem grau 2, então ele está conectado com o 6, mas ele também está conectado ao 11. Ao 11, então vamos pôr o 11 aqui. Então vamos lá, aqui é o meu 9 e lá é o 11, então ele está conectado ao 11. Pronto, agora ele tem grau 2. E é grau 2 que ele tem mesmo, então morreu o 9. Ok, então 6, o 7 e o 9 morreu. Tá? Eu tenho o 5 e tenho o 8, vamos dar uma olhada no 5? O 5 aqui está com grau 1, mas ele tem grau 3, então ele tem que ser conectado a mais 2 outros caras. Aqui ele está conectado ao 7, tá? Então ele tem que conectar ao 1 e ao 3. Beleza. Ao 1 e ao 3. 1 e 3. O 5, com isso, eu também já eliminei. Bom, agora a gente tem que olhar quem? Bom, o 5 eu eliminei. Vamos ver o 8 aqui? Estou nesse nível aqui, ó. Então vamos lá, o 8.
O 11 já morreu também, né? O 11 aqui já não tem, porque ele é final ali, ó. Então aqui o 11 já acabou também. Então tá, o 8. O 8, ele tem grau 4. Caramba! Aqui ele tem, então tem mais 3 casos, porque aqui ele tá com grau 1. Caramba, ele tem grau 4. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí nesse 8 aí, o que tá acontecendo com esse cara. O 8 está conectado no 7, isso eu já resolvi, tá? Mas o 8 também está conectado ao 2, ao 4 e ao 10. Caramba, então vamos lá. Ao 2, ao 4 e ao 10. Dois, 4 e 10. Beleza. Então o 8 eu também já resolvi. Tá. Ó, o 3 eu também já resolvi. Porque o 3 tem grau 1. Aqui ele já está com grau 1. O 1 tem grau 1. Então também já está resolvido. Beleza. Então o que está faltando aqui? Ó? O 10 tem grau 1. Grau 1 está resolvido. O 4 tem grau 1. Está resolvido. E o 2 tem grau 1. Está resolvido. Então tá aí. Pronto. Aquele desenho doido que eu fiz aqui é esta árvore aqui, ó. Tá? De tal forma que estes elementos que têm grau 1 na árvore são denominados de folhas. E este elemento aqui, da onde partiu tudo, a gente chama de raiz. E quando a gente tem mais de uma árvore montando o nosso grafo, então, por exemplo, se eu tivesse aqui doze, 13, 14, 15. E se o meu grafo então fosse essas duas árvores aí, evidentemente que o meu grafo não é uma árvore, mas a gente diz que por suas componentes conexas serem árvores, ele é uma floresta. Tá? Então esse grafo aqui, se eu chamar ele de grafo G, que é formado pela árvore A1 e a árvore A2, esse grafo G é uma floresta. Por quê? Porque ele é formado só por componentes conexas que são árvores. Tá? Ok. Mas é isso. Tá? Então uma árvore é um grafo conexo que não possui ciclos. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é outro exemplo. Tá? E o professor podia ter, por exemplo, poderia ter pego o 8 como raiz? Poderia, tá? Você poderia ter pego. Aí eu te pergunto, opa, esqueci de incluir aqui mais um cidadão aqui, ó, 11, 10, 4, 2, 3 e 1, são folhas, são os vértices que tem grau 1. Independente de quem você escolher como raiz, quem você indicar como raiz, tá? As folhas não vão mudar, porque vão ter grau 1 do mesmo jeito. Os vértices da árvore que tem grau 1 são denominados folhas. Tá? Muito bem. Bom, eu com isso aqui, parte de conceitos de algumas coisas que eu precisava aqui para poder tratar de usar uma árvore aí numa situação mais prática, né? Nem tão prática, mas de certa forma é. Mas num exemplo, né? Um emprego de árvore, eu precisava de falar dessas nomenclaturas aqui para vocês, tá? Então, tá registrada aí a nomenclatura. E vocês agora dão uma olhada nesse vídeo aí de hoje para amanhã para 5, 7, 8 e 9 são galhos daí. A gente não tem, a gente não chama de galhos, a gente chama de ramo. Tá? O ramo que vai de 6 a 11, o ramo que vai de 6 até, que vai da raiz até uma folha, a gente chama de ramo. Tá?
Nódulo é um caroço, né? Nódulo é um... Tá. Existe, por exemplo, a noção de broto numa árvore, mas é para uma situação em que a gente está usando um determinado algoritmo para fazer, enfim. Não vem ao caso aqui agora explicar o que é um broto, tá? Mas enfim, então é isso. Amanhã a gente volta nessa ideia de grafo aí, de árvore, para a gente então começar a conversar, tá? Beleza, galera? Valeu, muito obrigado. Bom trabalho, bom descanso. Cuidado com a porcaria do vírus, hein? Até mais, galera.